Brunão, iniciando mais um podcast nosso aqui do Importando Autopeça. É isso aí. E passar mais informações. Então, para vocês que são donos de autopeça, querem acompanhar conteúdo no nosso segmento sobre importação de autopeça. E quem vivencia autopeça, como nós também vivenciamos autopeça, eu e o Bruno, que é meu sócio, entra na unidade de São Paulo. Se inscreve aí no nosso canal para vocês receberem mais informações do nosso segmento, do que a gente vivencia e faz essa troca de experiência com vocês que estão do outro lado. O mercado tem mudado, o B2C já acontece, muitos fabricantes já estão com bases aqui no Brasil, Bruno. Sim. Com galpões nos Estados Unidos e em outros países, estão expandindo e estão fazendo essa venda direto para o consumidor final. Sim. E aí existe uma preocupação porque aquele dono de autopeça que está aqui no Brasil, ele compra de um distribuidor ou ele compra de um fabricante aqui no Brasil, mas ele não tem o preço, ele não tem essa margem de lucro para competir com esse fabricante que está na China com alta tecnologia, com produtos de extrema qualidade. E ele às vezes fica sem entender por que estão comercializando um produto bem mais barato, com a mesma qualidade, ou com qualidade até superior, mais barato. Mais barato, é isso mesmo. Então, pessoal, donos de autopeça, que ainda está nessa dependência ainda do mercado nacional, porque são segmentos, e está tudo certo, ele compra de um distribuidor, Sim. Ele não quer importar, ou não tem as documentações, ou nunca abriu ainda a cabeça para querer fazer essa importação, por achar que é complicado, que é difícil, e ele tem que agir, começar a se preocupar com isso, Bruno, porque a gente tem visto muito dono de autopeça quebrar. Você viu lá na oficina, né? Então, complementando o que o Diogo disse, então a gente tem um ecossistema, na verdade, né? Uhum. Tem a sociedade na autopeças, a gente tem as redes de oficina, tem a parte de treinamento e conforme tudo que a gente vem conversando, eu e o Diogo, aí há um pouco mais de 4 anos de amizade, proximidade e sociedade também, a gente vem enxergando que o mercado vem nessa tendência, né, Diogo? E o Diogo acompanha também, até mostrei para você alguns números, tem meses que a gente bate 220 mil em peças, pego também peça aqui na German Parts, né? Que a área de motor, praticamente, a gente alimenta todas as peças de motores que for relacionada a motor, bronzinamento, comando de válvulas, blocos, cabeçotes, da própria Racing German Parts. Mas tem muitos filtros que são comprados fora, parte de suspensão, batentes, amortecedores que são para veículos importados, é comprado fora de outros parceiros. Exatamente. E outros colegas. E o que a gente enxerga? O que o Diogo acabou de falar. Então, assim, a competitividade, a flexibilidade, o valor, né, mais acessível para deixar uma margem grande dentro de uma oficina é justamente com aquelas pessoas que estão trabalhando na importação. A gente enxerga justamente isso, Diogo, porque para determinados veículos e nichos, a gente tem já parceiros de longas datas que já vinham com a parceria conosco. Mas a gente enxerga que essas pessoas que engessaram o seu trabalho de uma forma, pegando em distribuidora, ou até mesmo, que nem o Diogo falou, né, um repasse, pegando peças aqui dentro mesmo do Brasil, você vê que não tem muita flexibilidade, inclusive no valor. Sim. Então, assim, o método, ele empurra mesmo para que o negócio, para correr saudável para uma autopeças hoje, é a importação, né? Bruno, você tocou num assunto realmente que tem hora que a gente faz isso todo dia, a gente às vezes para de perceber isso. A gente é tão focado no nosso negócio, os donos de autopeça em geral, né? Tão focado nos seus negócios, nas suas compras, na sua equipe. É trabalhoso, né, Bruno? Você acompanha, você está dentro do negócio, eu estou lá em Campinas, você cuida da unidade de São Paulo. Nesse momento a gente está na unidade de São Paulo e a gente vê que é trabalhoso. Para um dono de autopeça que ele já é conservador, já está há 20, 30 anos ali com aquela mesma sistemática de balcão, equipe de vendas, então ele está preocupado com o negócio desse, ele esquece do mundo fora, ele fica muito focado, ou inclusive na região dele, na cidade dele, ele nem está no online. Porque muito deles não está no e-commerce. E Bruno tocou num assunto interessante, a gente importa, a gente vive nosso segmento, mas a gente percebe, por estar na área específica de motor, componentes para motores e realmente, a gente tem parceiros que a gente compra amortecedores, patente, filtros de vários modelos que, inclusive a Groben tem filtro. A gente tem alguns modelos que tem que comprar de parceiros. E a gente percebe que todos eles que estão segurando, que estão crescendo,
são importadores. E o que eles acabam tendo a atitude também, né, Diogo? Peças que você não encontra fácil no mercado. Então, eles acabam destacando, que nem você mencionou, a nossa especialidade é trabalhar com os veículos importados. Então, a German Parts, mesmo antes de ser sócio, né, de entrar de sociedade na Autopeças, já era cliente, sou cliente até hoje, então a gente não mistura nada, né, a sociedade, o CNPJ da oficina, compra do CNPJ da loja, é tudo distinto, né? E então, muito antes de ser sócio, já comprava, sempre coloquei os produtos, por quê? Porque já eram produtos que a gente não encontrava no mercado com uma determinada qualidade e até mesmo uma segurança para montar, né, Diogo? Então, quando eu conheci a German Parts com os produtos da Groben, eu pensei que era até um golpe, na verdade, né? Eu falei assim, não vai entregar, não é possível. Não existe a peça. Não existe, isso aí não já existe. Já só aí, ferro velho. Aí assim, né? Aí todo mecânico, toda oficina, ou um negócio que a pessoa precisa ir para o e-commerce, precisa no Mercado Livre e tal, ele quer sempre se sentir mais seguro, né? Sim. Então eu falei assim, não, vou fazer a compra no Mercado Livre. Mas o que acontece? Eu busquei o nome da loja, né, na própria plataforma, e aí eu fui um processo investigativo, pessoal, né? 4 anos atrás. Isso. A sede era em Santo André. É isso aí. Um processo investigativo, achei o nome da empresa, procurei no Google, achei o endereço, e aí fiz ligação, e aí falei com o vendedor na ocasião, e ele disse assim, ele falou, Bruno, não, a peça tem, pode ficar tranquilo, a gente vai enviar pelo Mercado Livre, então tem toda a segurança. E aí ele falou assim, Diogo, você vai receber e as próximas vendas você pode fazer a compra conosco aqui, eu pego pelo site. E eu ainda assim, conversando com ele, eu falei, não vai chegar. E quando o Mercado Livre trouxe, foi um jogo de pistão de A888. É justamente esse aqui. De Audi A3, A4, né? Golf, GTI. Quando chegou embalado, parecendo uma caixa de joias, eu falei assim, caramba, realmente existe. Por que eu falando disso, né? Porque é assim, para quem é de oficina, que nem o Diogo mencionou, então, assim, eu tenho já um pouco de tempo dentro da oficina mesmo, e eu sou da época que a gente ia comprar um jogo de pistão desse aqui, novo. Eu não sei se o setor automotivo ou as grandes marcas nunca olhou para a oficina mecânica, para os mecânicos com o devido respeito, né? Então, os pistões, Diogo, ele vinha sem os anéis, né? E ele vinha embrulhado naquele papel, parece um celofane. Ah, tá. E era entregue assim no balcão, ó, tá aqui, você quer os 4 pistão? Toma aqui os 4 pistão. O jogo de anel tá nessa caixinha aqui, você pagava e levava e ia embora. Era um papel neutro, né? Era um papel neutro, amarelado geralmente, isso, né? E aí quando eu recebi nessa caixa, parecendo uma joia, né? Eu falei assim, eu acho que eu achei a empresa certa, porque olha só, pessoal, olha o que vem na mente, né, Diogo? A gente recebe, vamos dar um exemplo. Eu vou comprar uma biela aqui, ó. Eu comprei a biela e eu vou abrir aqui, até mesmo para vocês verem, né? Quando você pega abre aí, Diogo. Quando você pega, olha isso, ó. Quando você pega, olha, proteção, né? Olha a diferença. O isopor, a proteção. Aí a gente tem um plástico, onde tem todo o cuidado com uma peça que você mecânico, ou você importador, ou você de autopeças vai comercializar, olha o cuidado que é. Então, isso aqui, Diogo, isso aqui faz total diferença, não só dentro de uma oficina, mas também, vamos dar um exemplo, eu recebo essa peça, eu mando uma foto dessa daqui para o meu cliente, ele já vai saber que, além da capacidade que a minha oficina tem, ele sabe que os parceiros que eu estou trabalhando em questão de peças tem a capacidade ainda muito maior do que a minha de mão de obra de instalação. Pelo cuidado, né? São peças caras, né, Bruno? São peças caras. Tem que vir protegida. Às vezes o pessoal fala, isso é frescura, não é frescura. Um fabricante que se preza, ele vai proteger uma peça de metal. Ela não pode bater, ela não pode cair. Exato. Você vai ter um embuchamento, receber um risco ali. Pode ter uma trinca, pode ter uma fissura, pode ter um pistão desse aqui, uma canaleta do pistão, ou do anéis amassar aqui, ó, ele ficar travado. Isso. O mecânico, às vezes, não perceber isso. Na hora da instalação, ele fica alinhado. Lascou tudo. E é uma peça muito cara. Então, o fabricante tem que ter esse respeito com a peça, porque quem aplica é quem pode ficar no prejuízo. Exatamente. Né? De um detalhe desse, de um impacto desse, até no transporte. Então, você vê que tem que vir assim. Olha aí, ó. Material, DVA. Os dois vêm aqui, ó.
tudo separado. Então, esses cuidados não é uma coisa só estética, não, pessoal. Isso é um cuidado técnico, que uma peça em alumínio, uma peça dessa, um pistão forjado, tem que ter muito cuidado, porque ele pode cair de uma bancada, ele pode arranhar dentro no transporte. Uma caixa dessa pode ser transportada e ser jogada. Você prejudicou toda uma peça. Às vezes por causa de uma amação, de um detalhe. Então, realmente isso é bem legal, da parte da German Parts. Né? Hoje eu faço parte, a gente enxerga que, assim, é o que o Diogo falou. Já é determinado nos nossos fabricantes, já enviar dessa forma. Uma pelo próprio valor que o Diogo acabou de mencionar, né? E outra para mostrar também para o aplicador o nível de cuidado, né, que a empresa tem com o mecânico também. Ou seja, não trata de qualquer forma. Não que as outras empresas tratavam de qualquer forma. Sim. Mas o cuidado, o zelo, mostra realmente a diferença. É isso que diferencia, Bruno, um fabricante do outro. Isso. Porque quem fabrica o que é bom, quem fabrica o que realmente é top em material, ele tem um zelo com o próprio material dele. É isso aí. Para evitar o quê? Uma garantia. Isso. Uma avaria e ter um prejuízo, ou ter uma reclamação de um cliente que compra em grande quantidade dele. Então, ele vai se preocupar. Ele sabe o material que ele fabricou. E ele sabe que a embalagem em si é irrisória comparado ao que está lá dentro. E o que pode afetar no motor e o mecânico ter problema. Inclusive, de receber um material avariado ou uma fragilidade na embalagem, ou na liga metálica, e ele ter que devolver. Sim. Tudo é pensado. Exatamente. Toda a cadeia produtiva ela é pensada, não é à toa, não é uma vaidade. A embalagem não é só uma vaidade ou uma estética, não, ela tem um motivo. Exato. São produtos caros, tem que ser muito bem embalado, porque isso aqui tem metrologia. Sim. Um arranhão, uma fissura que não se vê no impacto. Não pode. Depois que o mecânico fechou o motor, é ele que vai ter esse prejuízo? É isso mesmo. Ele confiando na marca e uma coisa imperceptível. Por isso que tem vários testes de controle de qualidade. É isso que eu ia mencionar. Materiais, equipamentos de CNC, com metrologia sendo verificada a todo momento, ferramentas de metrologia a todo momento na produção Penacol. A gente coloca muitos vídeos para você, porque a gente conhece o fabricante. Isso. A gente sabe da cadeia produtiva dessa. Não é só um importador que trouxe a peça sem ele olhar. Eu conheço todos os nossos fabricantes, como a China conheceu toda a cadeia produtiva, a gente sabe o cuidado que cada fabricante, no chão de fábrica, olhando os equipamentos, fazendo usinagem em tempo real. As certificações, todos os funcionários a cada estágio fazendo metrologia, análise nas peças. Um pino desse aqui, de um orifício desse que é usinado, porque é verificado, porque as vidas que estão dentro daquele CNC têm um desgaste. Então, tudo, além de ser computadorizado, né? Aquilo tudo é computadorizado. Sim. É centesimal as medidas. Então, ele sabe o momento certo de troca de vidia, regulagem do equipamento, de metrologia. Por que ele faz isso, Bruno? São certificações. É isso aí. Para ele atender grandes marcas no mundo, para ele fabricar para a Groben, para grandes outras marcas que são conhecidas no mundo, é preciso passar por essa inspeção. Ele ter essas certificações e respeitar. As empresas certificadoras, elas têm um padrão, um parâmetro para que eles concedam esse certificado para ele, mostrando que ele é um excelente fabricante, que ele a todo momento passa por exames e ensaios e testes, inclusive em todos os aspectos físicos dos equipamentos utilizados, da mão de obra empregada, dos cuidados ambiental, tudo ISO 9001, ISO 14001, EAC. Então, a gente conhece o que está vendendo, conhece o fabricante que faz isso e, ao mesmo tempo, mostra, em respeito aos nossos clientes aqui no Brasil, a gente tem a autorização de filmar aquela unidade fabril, como funciona cada equipamento, para os nossos clientes no Brasil, assim, ó, eu estou aqui, vocês estão vendo o equipamento que fabrica isso para vocês, isso é muito importante. Com certeza. Inclusive, um dos pontos que nessas visitas que a gente fez, né? Então, só para matar o assunto ali da qualidade das caixas, tudo isso que o Diogo está falando,
Então tem pessoas que, obviamente, está seguindo já o canal, né, no YouTube, no Instagram também. Eles conhecem de peças, Diogo. Tem pessoas que são importadoras, tem pessoas que têm autopeças. E também tem pessoas que acabam tendo o seu cotidiano dentro do seu auto center, oficina mecânica, ou até mesmo uma pessoa que quer começar 2026 importando algum item automotivo e conhecer o seu canal. Uhum. Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de itens para motores, né? A exemplo, o que a Groben fornece hoje aqui no Brasil, a Race German Parts, né? Ela já começou e já startou no mercado no nível hard, no pior dos piores. Porque a gente fala o quê? Vamos dar um exemplo. Eu vou pegar um jogo de pistão de um EA888. Esse é um motor que hoje lá na oficina, Diogo, facilmente fica entre 45, 50, 55 mil reais uma retífica de um motor desse. Então vocês imaginam, você comprar um pistão desse daqui, é o que o Diogo acabou de falar. Então a gente foi lá dentro da fábrica, lá na China, a gente viu as certificações, viu o equipamento, o maquinário. Nós vimos grandes nomes sendo feitos juntamente nas mesmas máquinas, no mesmo lote que é feito para a Groben e para a Race German Parts. Por quê? Porque tudo isso, pessoal, independente se ele vende para a German Parts, se ele vende para o país A, B ou C, para a empresa A, B ou C, para a Europa, para os Estados Unidos, o que vai constatar essa peça aqui bacana ou não é a certificação da forma que o Diogo acabou de falar. E para nós aqui no Brasil, o órgão regulamentador é o Inmetro, tá? É o Inmetro. Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar assim, eu trabalho com oficina mecânica e eu vou fazer um motor desse daqui. Para me instalar um pistão desse, e eu vou falar para você, eu já tive problema. E aqui, tá? Inclusive, é obrigatório. Nas aqui, caixas, Olha que legal. Os anéis, pistões e pinos. Os pinos também tem metro. Por isso que um pistão completo ele tem três em metros, selos com tá vendo? Números de certificados diferentes. Ou seja, o que o Diogo falou, ó, pistão tem 1 metro, os anéis são outro em metro e o pino também é outro em metro. Cada um tem um registro. Olha aí, uma orquestra, tá vendo? Um registro então, assim, o que é isso daqui? Nada mais, nada menos para sua segurança. Então, você vai comprar um jogo de pistão desse, vai ter um valor que você vai colocar na conta do cliente. Mas vamos lá, eu mesmo, Diogo, antes mesmo de conhecer a German Parts, e eu creio que antes mesmo, até mesmo, desses motores começar a estar na moda, de cair nas oficinas, eu já fazia EA888 e eu já tive problema com pistão que não tinha o Inmetro e que gerou um baita de um prejuízo. Então, assim, o que acontece, né? Por que eu falei que a Race German Parts já começou juntamente com a Groben no nível hard? Porque já começou comercializando itens que necessita de uma inspeção afinada e apuradíssima, que é o Inmetro. Né? A gente sabe que hoje em dia isso gera custo. Muito. A gente sabe são caras as certificações anuais. Gera custo, são caras. Porém, eu vou falar para vocês também. Porém, é por isso que a German Parts e a Groben se destacou no mercado. Por quê? Porque não é qualquer um que faz isso. A gente sabe que é muito tempo investido nesse tipo de trabalho. Então, assim, parece que tudo nasceu ontem, né, pessoal? Parece que o sucesso da German Parts foi de ontem, parece que o sucesso da Jucabala Race veio de ontem, mas não é assim. É muito tempo exigido de conversas, de tratamento com o fabricante. Ajustes. Né? Ajustes, noites e noites sem dormir. Alinhamento com fábrica, com dados em retífica. Órgão regulamentador. E assim, a gente está falando de uma peça que está nas nossas mãos aqui. A gente pegar outra, jogo de bronzina. Bronzina, anéis, pinos, pistões. Você entendeu? Então, são realmente componentes que a pessoa quando fala assim, ó, eu vou trazer, eu vou importar, eu vou trabalhar, ele tem que estar ciente que vai dar trabalho nessa parte. Porém, o que acontece? É o que a gente sempre fala, né? Hoje em dia, o tempo, Diogo, já foi aquela frase, já não existe mais, que tempo é dinheiro. É verdade. Tempo é vida, tempo é qualidade, né? Então, o que acontece? Eu já gastei muito tempo dentro de uma oficina, eu já gastei muito tempo na parte de treinamentos. Hoje eu invisto muita energia na parte de importação, na parte de autopeças, trocando informações eu e o Diogo. Então eu passo muita coisa para ele do chão da oficina, dos treinamentos, de como tá os carros. O Diogo me passa muita informação sobre importação, sobre autopeça, sobre negócio.
né? Porque assim, o que acontece? O mecânico, Diogo, ele acaba... Muitas pessoas têm o mecânico como ainda naquela forma, tipo assim, não quis trabalhar, não quis estudar, vai apertar um parafuso, vai virar mecânico. E é uma das profissões mais hoje respeitadas e valorizadas, não aqui só no Brasil, no mundo inteiro. Exatamente isso que o Diogo acabou de falar. E ganhando muito bem e são muito valorizados. É isso aí. É a raridade hoje. Então o que acontece? E é que movimenta o setor automotivo, né? É uma engrenagem. Não adianta de nada bilhões, né? existir a Racing German Parts, existir qualquer autopeça, inclusive a sua que não está nos assistindo, se não houver o mecânico para aplicar a sua peça. Exatamente. Então trate com muito carinho, trate com muito respeito, escute muito ele. Eu sempre, com toda a experiência técnica em peça, em materiais, em metais, em tudo que a gente adquire, conversando e tendo intimidade com os fabricantes, porque a gente passa a conhecer muito por causa dos laboratórios, da parte de engenharia. Sim. Eu não sou engenheiro, pessoal, mas a gente convive muito com engenheiro das fábricas. E aí há uma explicação. Você tem ali um profissional a todo momento que fabrica, que faz misturas de ligas metálicas, materiais plásticos, metaloplásticos. Então você tem um entendimento muito forte, porque você convive dentro das fábricas e tem esse contato com o fabricante direto, com o seu importador, e desenvolver, como a gente desenvolveu vários produtos diferentes, inclusive algumas ligas que eu pedi para mudar. Não existe autopeça ou segmento automotivo sem um mecânico. E eu aprendi muito, Bruno, com você. Sim. Eu sou muito grato por isso. É tanto que a gente faz viagem junto. Por quê? Sim. Eu tenho uma visão técnica, Bruno tem uma visão ainda mais aguçada por aplicar. Quando você junta essas duas coisas, você consegue ter ideias melhores. Porque não adianta você ter um entendimento de peça se você não sabe na ponta como está sendo aplicado e o que deve ser feito, e o que é que tem quebrado, e quais são os defeitos crônicos e... Esse feedback também é passado. Eu, por responsabilidade como importador daquela fábrica e por ter método, eu tenho obrigação, sim, porque eu respondo no Brasil por eles. Sim. Então, qualquer coisa que aconteça é o importador que vai ser inquirido pelo judiciário. E a gente passa esses feedbacks constantes para fazer melhoramento tanto na fábrica, para que ele cada vez mais produza coisa melhor para você. E se houve uma falha na fabricação, você reportar isso para ele de imediato. E quem vai lhe reportar? Não somos nós que somos dono da autopeça, é quem está aplicando a autopeça. É a retífica que pegou aquela peça e ele fez uma metrologia e ele diz, não está compatível. Sim. E aquilo você reporta para o seu fabricante. Isso. E isso você vai fazendo esse melhoramento constante. Pela experiência que você tem, Bruno, quando você junta com a experiência do segmento de autopeça, que é o dono de autopeça ou importador, você consegue... Primeiro o fabricante lhe agradece, ele sabe bem Sim. que você tem capacidade técnica para entender e também discutir com ele. E ele gosta disso, porque ele acaba melhorando para você e para milhares de outras autopeças e clientes no mundo todo. Então, vai ser todo dono de autopeça que vai ter, vamos dizer, eu tenho uma sociedade, não vai ser assim? Não, pessoal, mas isso foi conquistado com o tempo. Sim. E a gente une as forças para fazer cada vez melhor. Não é obrigatório o dono de autopeça ter um mecânico especializado com ele, Sim. mas que ele escute, ele vai em palestras, ele escute aquele mecânico que compra dele, Isso. que às vezes não é só colocar o defeito, mas escute a sua retífica. Já que você é do segmento, estude mais isso. Procure. Eu sempre estudei muito. Sim. Eu sempre adorei ver usinagem. Sempre gostei de estar em retífica vendo. Por isso que eu conheço muito ferramental ali de retífica. Mas é porque eu me interessei, eu quis melhorar. Sabe para quê, pessoal? Você que é dono de autopeça. Para você atender tecnicamente o mecânico. É legal. Para você vender tecnicamente para uma retífica. Ah, mas eu estou no setor de suspensão, Diogo. Tudo bem. Você não tem retífica, você tem um mecânico. Se você tem um conhecimento técnico que você pode melhorar o atendimento para ele, ele vai ficar muito mais feliz, muito mais satisfeito com você. É isso aí. Sem contar, obviamente, que a honestidade não pode deixar de existir. Essa cumplicidade com o seu cliente também não pode jamais deixar de existir. Então você tem que ter essa credibilidade. Isso é construído e trabalhando com honestidade, sempre você vai ter um cliente fiel perto de você. É isso aí. Então, para finalizar só esse assunto, todos vocês que estão acompanhando, importando autopeças, né, acompanhando o Diogo,
nessa empreitada que a gente está fazendo aí, né? Mostrando e desbravando, né, Diogo? O mundo da fabricação, os nossos parceiros, né, de negócios, as peças, como são feitas. Isso, pessoal, é uma pessoa que vive, né, de importação, de autopeças. Caiu agora na parte das oficinas, de treinamento, e assim também a gente trocou. Eu também estou entrando no mundo de importação de autopeças, então está sendo uma troca bem boa para os dois lados. Sim. Mas eu falo assim, ó, o que eu enxergo, Diogo, na oficina, é o que eu falei, como o tempo é vida, eu sempre tive a visão de andar e espelhar as pessoas que sempre tinham um resultado acima do meu, né? Então, o que aquelas pessoas estavam fazendo, eu espelhava. E aí eu também comecei a procurar pessoas que davam treinamentos, que tinham seus resultados, né? Então, graças a Deus, eu consegui criar uma grande bagagem dentro da minha oficina e bastante também estudando. E aí, o que eu tenho a dizer a todos vocês, assim como particular mesmo? Os grandes resultados sempre saem das pessoas que atuam na área. Então, o que acontece? A gente tem muitas pessoas, né? Eu não vou nem entrar no mérito do setor automotivo, porque você não vai falar assim, tá atacando. A gente não ganha nada com isso, tá, pessoal? Eu sempre falei, tanto nos meus treinamentos, nas minhas lives, na minha oficina, e sempre falo assim, Diogo, ninguém cresce falando mal de produtos, de pessoas e de empresa. Isso para mim eu tenho comigo. Eu já tive várias situações que, se fosse para ficar gerando polêmicas, eu geraria polêmica e com certeza iria ter um monte de palmas para mim. Sim. E um monte de dedo apontando para outra empresa. Mas assim, todos somos seres humanos. Então, às vezes, muitas das vezes, um escorregão, um erro, vai acontecer. Entende? Então, hoje em dia, a gente está... É uma sociedade que, assim, qualquer coisa ataca, aponta o dedo, e é isso, aquilo. Tá, então, muito milindre, né? Muito milindre. Então, assim, eu nunca levei por esse lado. Então, eu sempre procurei dar, de fato, atenção e estudar com pessoas que tinham resultados reais. Então, eu sempre procurei fazer treinamento com professores que tinham oficina. Então, eu falo para vocês, né? Não é porque eu e o Diogo a gente está junto, mas é o que eu enxergo. Que é uma pessoa que vive, sobrevive, fala com importação, está direto. Se a gente foi para a China 2 vezes no ano passado, já estamos escrevendo que vai vir agora para 2026. Mas é assim, se tiver uma pessoa que fala assim, eu quero começar a importação, e principalmente se for do setor automotivo, hoje o professor é o Diogo mesmo, porque, diga-se de passagem, a experiência tem, né, é comprovado. Então, eu conheci o Diogo com a empresa de Campinas, um pouco antes até também, que nem ele falou, relatou, né? Santo André, né, Diogo? Era Santo André, depois teve que ir para um galpão em Campinas, porque aumentou muito o espaço, a importação, graças a Deus, as vendas. E aí, quando conheci o Diogo falou, Bruno, preciso expandir logo para São Paulo. Eu falei, então vamos embora, vamos fazer uma sociedade. Montamos aqui em São Paulo e já está crescendo, e daqui a pouco a gente vai ter que, em 2026, já expandir para mais alguns lugares. Inclusive para fora, né, Bruno? Inclusive para fora. Então, assim, quem vive disso, né? Então, tem até uma frase que eles falam assim, Diogo, podem duvidar pode questionar meus métodos, mas não pode questionar meus resultados. Então, o resultado tem e os métodos tem. A gente tem Campinas, tem São Paulo e outro. Aliás, né, você do setor automotivo, você pode perguntar para o teu mecânico, tenho certeza, quando você fala o nome da Race Gema Parts da Groben, ele vai falar que, se ele não aplicou, ele conhece, porque é de fato uma marca que está no mercado bem consolidada. Então, também agradecer, Diogo, pelo trabalho que você tem feito no setor automotivo, porque assim, parece clichê, né, pessoal? A gente fala assim, olha, é bonito, as peças, a caixa, a gente sabe que é negócio. O Diogo está tendo lucro, graças a Deus, por isso vem crescendo, vem contratando novos colaboradores, espaço, e a gente vai evoluindo, mas é mérito dele, porque por trás dos bastidores, né, pessoal, é que nem muitos mecânicos podem estar assistindo, a gente sabe que a maioria do pessoal na rede social posta bonito, Diogo. Sim.
Então, um retrabalho não posta, uma coisa quando dá uma escorregada, quando toma um prejuízo. Então, assim, a rede social é tudo bonito e maravilhoso. Verdade. Mas nos bastidores a gente sabe o empenho do trabalho. Então, assim, para você que está começando, para você que já tem, para você que quer melhorar de fato ou mudar a história da sua autopeça, do seu autocenter, quer iniciar a importação, aprenda uma coisa. O tempo, ele não é dinheiro. O tempo é vida. É tempo de sua vida que você vai desgastar procurando fabricantes, procurando parceiros, procurando resultados. Onde eu faço, onde eu tiro em método, como que eu faço o A, B ou C. Então, nada melhor do que a gente ter um mentor, uma pessoa que tenha capacidade para pegar na tua mão e conduzir você no caminho certo. Que isso, eu vejo o quê? Eu vejo dentro dos nossos treinamentos, Diogo. Então, foi a oficina, e da oficina a gente migrou para os treinamentos. Por quê? Por causa da bagagem de experiência. Sim. E aí, o que já ocorreu dentro dos nossos treinamentos? Inclusive o Diogo já teve a oportunidade de fazer. É isso, eu ia falar disso agora, Bruno. E dentro de... Para dono de autopeça, eu como dono de autopeça, eu fiz treinamento com mecânicos. É isso aí, inclusive conosco lá. Entendeu? Foi 3 dias dentro da nossa sede. Uma imersão de 3 dias só de motores importados, só de carros importados, na parte eletrônica. Assim, mas Diogo, por que é que você está fazendo isso? Você tem que vender peça. Tá, mas a gente vende melhor, a gente entende melhor quando a gente conhece tecnicamente a peça. Então, o dono de autopeça hoje, ele não pode ficar de braço cruzado, esperando só comprar, recomprar e vender, revender. Se interesse. Interaja com o mundo que aplica, porque você tem muito mais a aprender, você vai ter dicas lá dentro desses treinamentos que você não está longe de saber disso no seu meio de autopeça. Então a gente sabe de certas peças que estão dando problemas, de imediato você importa, ganha muito dinheiro na frente de vários outros concorrentes. Quando isso virar notícia, você já ganhou muito, porque você teve alguém que diz, traz esse sensor que está quebrando e ninguém sabe disso, traz essa bomba d'água que deu defeito, traz esse comando que está riscando, traz esse bronzinamento que está dando fadiga. Então você vai à frente, porque você está com quem aplica, e quem aplica sabe dos problemas constantes, porque não entra nem 1, nem 2, nem 3 carros. Entra vários carros durante o mês e do mesmo modelo. Então eles conseguem entender o que é crônico. Se eu estou próximo e eu faço esses treinamentos e essas imersões como dono de autopeça, eu vou ter o mesmo entendimento ali do mecânico. Eu não vou aplicar, não vou fazer torque no motor. Mas a gente sabe, e convivendo com eles vão passar para você ali tudo o que está acontecendo em tempo real. Você, como importador, tem o poder de pedir para fabricar essa peça e, com certeza, as grandes indústrias da China já vai ter essa peça de reposição. Eles lhe passaram a dica de imediato. Você traz esse produto na frente de todo mundo, só você vai ter por um bom período, até que isso se dissemine. Aí você já fez o seu nome, já fez sua marca e ficar conhecido como quem tem essa peça é fulano de tal. Isso. E foi assim que eu cresci muito na minha autopeça, escutando e estando junto com o setor que aplica. Então você imagina, mais de 7 anos de importação voltado para o setor automotivo, fora os outros quesitos que o Diogo já trabalhava também. Então a gente tem resultado, e são resultados impressionantes, tá, pessoal? Porque se você vê a crescente que a Autopeças teve, né, Diogo, sim, graças a Deus, sim, a SGM Parts, a gente sabe muito bem que todo o time, né, em si, o colaborador, inclusive eu estava até falando pro Diogo na hora do almoço, hoje eu estava olhando para a oficina, eu falei assim, caramba, o que será que eu tenho de mais caro dentro da oficina? E aí eu mesmo me respondi, são os colaboradores, porque sem eles não adianta ter equipamento de 100, 200, 300 mil reais, sem eles vestindo a camisa da empresa, né? Então a gente vê a ascensão da Race Jama Parts, agradece a Deus por isso sempre e deseja que cada vez mais seja próspero. E aí o que eu vejo, que nem Diogo, já teve pessoas que entram no nosso treinamento que era um auxiliar da oficina, né? Um mecânico contratado, um colaborador, e a mente dele expandiu de uma certa forma que deu 3 meses, ele saiu da oficina, agradeceu por estar no treinamento, alugou um espaço, começou o seu movimento da sua oficina e, graças a Deus, está tocando. Então, o que é hoje, né, pessoal? Às vezes tem muitas pessoas que pensam que está na moda, né? Mentor, professor, treinamento, curso, qualquer coisa, imersão, não sei o quê. Não, não é assim. A gente trata de que forma? Vamos dar um exemplo. Aos longos dos 7 anos do Diogo,
experiências, coisas boas e coisas ruins aconteceram. Muitas. Não é mesmo, Trabalhos árduos, madrugadas, tendo que tomar remédio para dormir ali, porque você já estava pilhado, porque o fuso horário são 11 horas de diferença. Sim. Então você tinha que adentrar até 3, 4 horas da manhã, você não conseguia mais dormir, tinha que tomar um remédio para dormir e tinha que continuar. E quantas mercadorias chegaram erradas? É isso aí. Por falha ali, de uma etiqueta, às vezes, da equipe de expedição do fabricante. Isso. Quantos impostos você paga por mercadoria que era de um motor de uma Mercedes que não era aplicado no Brasil, só saiu nos Estados Unidos. É isso aí, encomendou e trouxe errado. Então, chegou assim, modelos de N47 aqui, que é o modelo a diesel da BMW. Sim, nunca vai usar. Nunca vai usar aqui. Eu recebi 8 pistões, um monte de biela e tal, por uma falha. Então, você pagou impostos e foi tributado em cima de produtos que você nunca vai vender. Mas você tem um meio de recuperar isso. Conversando com o fabricante, ele vai lhe enviar novos produtos. O bom fabricante, ele reconhece a falha, mas você às vezes estava esperando aquela peça certa para não perder venda. Então você com a prática e com a vivência que você também fala para o seu fabricante as falhas que não devem acontecer. Exatamente. Então é esse know-how e essa experiência que no começo você não tem, quando você recebe ali um treinamento, um mentor para lhe acompanhar, você evita de fazer ou errar em determinadas coisas que eu cometi. Sabe por quê, Bruno? Porque eu rodei o Brasil atrás de alguém que me prestasse uma consultoria num setor de autopeça ou de importação de autopeça. No setor de autopeça iriam ter várias pessoas experientes, mas no meu segmento de importados não tinha porquê. O que é que a importação favorece para a gente que é do segmento de autopeça? Inovação. Você tem produtos lá fora que você não encontra aqui no Brasil para você revender. É isso mesmo. E isso é um ponto muito positivo. Você sai à frente, porque as indústrias da China têm alta tecnologia para desenvolver peças e produtos para aqueles motores que aqui jamais vai ter. E nem chegaram aqui ainda. Então você parte na frente. Então você, como importador, você tem tudo que há de novo para trazer para o mercado. Que um fabricante no Brasil não vai ter essa peça para lhe atender, uma peça de reposição. Porque as grandes fábricas não trabalham com mais uma linha de massa de produção. Sim. Os veículos que mais saíram, os que foram mais vendidos naqueles anos anteriores. É isso aí. Você fica limitado. Você, como importador, você tem essa opção de dizer, eu quero o que há de mais recente que ainda não tem no mercado. E você ganha muito dinheiro com isso. Porque tudo que é mais difícil é mais caro. O que é mais difícil de encontrar sempre vai ser mais caro e o cliente vai lhe pagar porque ele não vai deixar o carro dele parado. O mecânico precisa daquela peça e aí você tem uma solução em tempo real para ele que ele jamais teria. Às vezes ele não encontra no ferro velho, às vezes ele não encontra em autopeça nenhuma aquele produto que ele está precisando. E você, como importador, você tem essa opção porque lá tudo está se fabricando praticamente em tempo real. Em questão de meses depois de um carro fabricado, daquele motor novo fabricado, eles já estão fabricando tampas de válvulas, bronzinas, tudo. Então você vai ter muito, não porque esse carro ainda não quebrou, mas você tem o pouco que você vende vale mais do que 10 vendas de um produto que já está, que todo mundo tem acesso. Então é o seguinte, tempo, fala comigo assim, ó, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E aí, você tendo um mentor, você tendo uma pessoa que já tem essa experiência, ele vai ser um encurtador de tempo para você. Então imagina, né? Que eu queria isso no meu começo, na importação. Porque importar, pessoal, e é o que eu falo, sabe, Bruno? Sim. Importação é um processo. Sim. Não precisa de muita coisa, um mentor para você aprender a importar, não. O despachante aduaneiro, ele faz isso. Sim. O seu agente de cargas faz isso. Precisa de você ter muita coisa. Ele já tem experiência no desembaraço aduaneiro. Sim. O mentor é o que? A experiência vivida, as experiências que você tem para que você não permita o outro cometer. É isso aí. Ele vai lhe dar caminhos que o despachante não tem, que o agente de carga não tem, e que outros importadores de peças, ou importadores de produtos em geral não têm. A autopeça é um segmento muito técnico. Sim. Então, muitos importadores, ou tradings, ou importadores no Brasil inteiro, importa de tudo. Adubo, capa de celular, lençol, colchão, sapato, tudo, pessoal.
mas ele não é especializado em autopeça. E a autopeça tem detalhes na fabricação, detalhes na usinagem, detalhes no equipamento daquele fabricante. Existem mais de 1000 fabricantes de uma bomba de água. Qual é o melhor? Por que você vai escolher esse e não esse? Essas experiências é que faz parte de uma mentoria. Para que você não caia numa compra errada ou você ficar deslumbrado com preço, achando que vai fazer um bom negócio. Você tem que saber, realmente compensa eu pagar esse preço, enquanto tem um a $5 e tem outro a $6? Será que compensa eu pagar o de $5? Por que existe o de $6? Por que existe essa diferença? Porque pode existir 2 fabricantes com $5. Esse com a unidade fabril com tecnologia de ponta, e tem um outro que está fabricando pelo mesmo valor, que não vai entregar o que esse aqui entrega, pelo mesmo preço. E por que existe um de $6 e existe o de 5? Porque esse tem certificações muito caras, e às vezes você quer economizar por $1, ou que seja $10, e você está achando que está fazendo um bom negócio. Você não vai entregar essa qualidade que essa fábrica tem. Não se iluda, pessoal. Então, a mentoria, uma consultoria, ela é imprescindível para quem já está no ramo, principalmente. Exatamente. Porque importar produtos, conhecer fabricantes é para quem está na área há muito tempo. E por isso é cobrado. Seria injusto eu trabalhar de graça. Seria injusto eu passar toda a minha experiência, né, Bruno? Tudo que a gente construiu com os fabricantes e a vivência que a gente tem, fazer isso de graça. Não tem o porquê. Não seria justo. Exato. De você passar todo um conhecimento, você entregar um conhecimento e um know-how num segmento automotivo, no setor de autopeça com fabricantes. Por quê? Você vai ganhar 10 vezes mais do que você investe. Exatamente. No momento que você investe numa mentoria, numa consultoria, você está livre para o resto da sua vida, você saber comprar, saber selecionar, procurar um bom fabricante, saber os detalhes de uma compra, um preenchimento de invoice, como conversar com esse fabricante. Então, tudo isso foram anos para que você já comece importando já da maneira correta. Isso. O que você gasta numa consultoria ou numa mentoria é ínfimo para o que você vai ganhar na sua primeira compra. Exatamente. E eu queria ter esse privilégio quando eu comecei, mas não tinham pessoas para fazer o que eu estou fazendo hoje. Por isso que eu me propus a isso. Eu não tive tempo no meu passado, porque eu estava ocupado no meu crescimento, na minha autopeça, junto com os fabricantes. Eu não tinha tempo para fazer. Hoje é diferente. Hoje eu tenho equipe, hoje eu tenho vários funcionários em determinadas áreas técnicas que passaram pelo meu treinamento. Hoje eu não tenho mais, porque hoje o próprio pessoal do departamento de venda, os gerentes, eles já treinam. Então hoje eu estou focado em quê? Em desenvolver produto e em ajudar donos de autopeça, Bruno, como a gente se propôs a isso, a aprender a importar da maneira correta. Porque a importação em si, o seu despachante faz. Uma trading faz para você. Mas e os detalhes? Ela conhece a autopeça, ela conhece fábricas, ela conhece os fabricantes, ela conhece o modelo de bomba de água que você quer, ela sabe diferenciar um modelo de bomba de água que tem um acabamento e outro não, que tem um selo interno que é muito importante para outra, porque aparentemente as duas são iguais. Sim. A olho nu, eu posso pegar 2 pistões desse aqui, pessoal, em marcas diferentes e mostrar qual a diferença. Não existe, porque você não tem olho... A olho nu não dá para saber qual é a liga metálica dessa e dessa daqui. Se é um alumínio 4031, se é um alumínio 4032. Sim. Se tem mais manganês, se tem mais estanho, se tem mais cobre nessa liga metálica, você não consegue ver olho nu. Mas quem vivencia fábricas e quem vende autopeça, que conhece autopeça, e importa de fábricas a tempo, pode lhe ajudar a você escolher um bom fabricante, você ter um ganho substancial no seu negócio. E mais uma vez, eu procurei o Brasil inteiro e não achei, porque quem é do setor, Bruno, não vai passar o segredo. Quem está bem como importador de autopeça, que é o nosso segmento, ele não quer ensinar, até porque ele está colocando concorrentes
para ele mesmo. Boa, é isso mesmo. E muitos me falaram, quando eu comecei com a mentoria, vários amigos, eu tenho muitos amigos que são meus concorrentes, mas não são meus inimigos, são meus concorrentes. E a gente se fala sempre no nosso grupo. Ô, Diogo, tu vai ensinar a um monte de cara de autopeça a importar autopeça para a gente ter mais concorrentes aqui. Lógico que a gente está num segmento específico, né? Sim. E não existe isso, gente. Não existe isso. A gente tem que fazer outras pessoas crescerem. Não é gerar concorrente, porque o segmento é muito grande. Tem cara que vai ser bom em farol, o outro em amortecedor, o outro em vedações, o outro em jogo de junta, outro na área de motor específico, outro na área de pneu, outro na área de... É tão grande, é tão vasto. Quando a gente fala de importação de autopeça, o pilar é um só. Quando você tem um atendimento individual, ele vai falar o que ele mais trabalha e a curva A que ele quer importar. Para crescer. Aí é uma coisa mais individual. Mas você não atinge, não. Falta muita peça no mercado. Eu já ensinei, nunca me afetou em absolutamente nada. E chega novos vendedores, inclusive a gente, como vende no e-commerce, tem 2 lojas oficiais no Mercado Livre, mais nosso site, mais atendimento que a gente manda peça para o Brasil todo no balcão. Eles ligam, pedem a peça, já faz o pagamento e a gente envia para o Brasil todo, para todos os estados do Brasil. Isso, quem me proporcionou fazer essa venda em todo o país? A importação. Porque eu tenho uma margem de lucro que eu consigo pagar os tributos, tanto a DIFAL quanto a ST, tanto para pessoa física, pessoa jurídica, em qualquer estado. E-commerce, qualquer coisa também é isso. Que esse dono de autopeça que está comprando do nacional, ele não tem a mesma margem para absorver esses envios fora, porque a margem dele é muito mais apertada. Sim. E ele importando, ele tem como inovar o que ele quer fazer, mudar de cor uma peça, anodizar um alumínio. Você reinventa o que já existe. Você até melhora materiais e fica exclusivo naquele material, Bruno. Como a gente ficou com os pistões. Sim. Com uma liga que o nosso fabricante faz pra gente, que a gente pediu para fazer esse melhoramento. Inclusive em tampas de válvulas. Com animal. Por isso que a gente tem uma qualidade que a gente vai melhorando, que você que é dono da peça pode fazer esse mesmo trabalho. Você, além de ter peças na frente de qualquer um do mercado nacional, você vai ter também materiais que jamais o mercado nacional teria para lhe oferecer, para você entregar esse produto com muito maior margem de uma margem de lucro muito maior, sem contar a exclusividade naquela mercadoria. É isso aí. Então, quem sabe, pessoal, quem é importador, não ensina, não fala. Por isso que eu me propus a fazer tudo isso, mas para ser remunerado por isso. Exatamente. Seria justo. Eu vou crescer muito o seu negócio. Exatamente. Eu vou deixar você muito mais forte, muito mais rico e com muito mais lucro. Você vai pagar por uma pequena parte disso e vai ter sua vida e seu negócio muito maior. Totalmente modificado. Modificado. E competitivo. Essa é uma das ações, né, de 2026, que já estava no papel desde 2025, né, Diogo? É isso. A gente já vinha escrevendo isso, e agora em 26 está chegando aí a mentoria do Brabo, do Importando Autopeças, Diogão Ferraz. Então, para você aí do setor, para você aí que realmente já trabalha com autopeça, tem um autocenter, tem uma oficina e quer realmente entender como é que faz isso, já o Diogão já vai estar com esse material. Estamos preparando todas as aulas já, todo o conteúdo em plataforma para exatamente entregar o que há de melhor. E assim, Bruno, nós não somos os donos da verdade. Sim. A gente vai ensinar o que a gente vive. A gente é a nossa própria prova dos nossos negócios. E é reconhecido no Brasil inteiro. Então a gente faz a coisa justa, com honestidade. E a gente ensina o que a gente vive. Porque possa ser que outro importador viva outra realidade. Mas até então eu nunca vi eles trazerem essa solução para o segmento. Então eu trago o que eu faço e que deu certo, para que ele não peque e ele cresça o negócio dele. Até porque a prova social de um dono de autopeça que passa pelo nosso treinamento, para mim é mais importante do que o dinheiro dele. Sim. Porque isso para mim é uma honra. É isso aí. Um depoimento. A prova social, ela é muito mais valiosa. E só de a gente saber dizer assim, ter o reconhecimento de outro empresário do mesmo segmento do seu, dizer assim, foi esse cara que me ajudou a crescer, a ter visão que eu não tinha conseguido enxergar antes. E posso te falar uma outra coisa que vai acontecer? Naturalmente,
vai se fechar os grupos, vão vir as pessoas, né, as pessoas ideais, as corretas, as que querem, não ideais, pelo amor de Deus, tá? Ideais e corretas, que querem trabalhar com esse nicho, que querem trabalhar com importação. E aí é que nem o Diogo falou, muitas das vezes são segmentos onde você vai começar, pode trabalhar com uma pastilha, pode trabalhar com parte de undercar, uma suspensão, um amortecedor. Para tudo isso, pessoal, a gente tem fabricantes com fábricas homologadas, com certificações. Da mesma forma que vocês estão vendo aqui, né, os pistões, ou até mesmo toda a ascensão da Race German Parts, da Groben, quanto a parceria, né, de empresas modernas e certificadas, a gente tem também para pastilha de freio, amortecedores, eletrônica, bico injetor, o que vocês imaginarem. E olha só o que vai acontecer. Eu já vou falar o que vai acontecer, que geralmente eu consigo prever coisas muito boas. São grupos, são fechados, e automaticamente são pessoas que cada um vai estar distinto em um segmento. Sim. Então vamos dar um exemplo. Pode ser que um ou outro vai querer também trazer pistão, bronzina, não tem problema nenhum. A German Parts, assim como a Groben, a gente já vê que a mentalidade do proprietário, do CEO, né, e do meu sócio, ela é abençoar vidas, então não tem problema nenhum. Mas também vai vir pessoas, Diogo, que vai importar uma pastilha, o outro vai importar um bico injetor, o outro vai ter a bomba de combustível. Então nisso, olha só o que eu estou falando, hein? A pessoa vai mirar numa coisa e vai acertar em outras coisas que vão abrir o leque para ela. Aconteceu comigo. Ou tinha seja, um foco, aí eu fui aumentando. Por quê? Eu tinha uma visão, eu via outra oportunidade a partir daquilo e uma coisa vai levando a outra. Por isso que é inevitável de você crescer uma quantidade de SKU, de tipos de item diferentes, porque uma coisa chama a outra. O cara que compra uma biela, ele precisa de bronzina. O cara precisa de bronzina, ele vai abrir um motor, ele precisa de junta, ele precisa disso. E assim vai indo e você às vezes você diz assim, de tudo isso que eu vi, eu gostei mais disso e foi isso que me deu mais lucro. É isso aí. Vou atacar a vedação. É isso aí. E vou pegar N modelos de vedação. E aí o que vai acontecer? Grupos serão fechados e pode ser cada um dos seus distintos na qualidade que lhe cabe melhor, um bico injetor, uma bomba, combustível. E aí dentro desse grupo tem quem indicar. Sim. Tem que fazer parcerias também. Então, vamos dar um exemplo. Tem algumas pessoas que vão começar a parte de importação. Ô, Diogo, eu não consigo, cara, de repente atracar em 3, 4 itens, mas eu vou escolher um, mas eu já vi que no grupo. Porque assim, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem parte de treinamentos, mentorias e imersão, as pessoas que participam daquilo, todas elas já estão alinhadas aos pensamentos. Então, são pessoas que querem realmente, de fato, andar com quem tem resultado, com quem fala com firmeza, com quem demonstra que tem realmente intimidade com fabricantes, com as fábricas, né? Então, o que acontece? Essa pessoa ela já está num nível onde ela já precisa fazer esse investimento e ter os resultados. Mas muitas das vezes ele não consegue apertar a mão em 3, 4 produtos diferentes. Sim. Mas ele vai conhecer uma pessoa que está dentro da mentoria, que está com esse mesmo nível. Tem muito network entre o próprio Exatamente. Então acaba trocando. Nisso você já abre uma outra oportunidade, muitas das vezes sem tirar o dinheiro do caixa, mas você vai conseguir atender o teu cliente. Eu importo bomba de combustível, eu conheci um amigo que importa bico. Meu cliente vai pedir o bico, eu não tenho, mas eu sei que o meu amigo tem. Ô Diogão, quanto que você faz para mim, meu irmão, um bico, para mim repassar para o pessoal? Ó, tá aqui, eu já importei, tá, o que você precisar, tá... É assim que funciona, pessoal. Você que é dono do autopeça, você começa a importar, a ter uma intimidade com aquela fábrica que você está comprando dele. Você pode ser um representante exclusivo no Brasil para ele. Você já imaginou o quanto você vai ganhar? O quanto você não vai crescer, você ser exclusivo de uma única fábrica e ele dizer, eu só vendo para você e só deixo você vender e distribuir aí no Brasil. Isso é constante, Bruno, porque existe uma barreira de língua. Para ele pegar uma equipe lá e trazer para cá, pessoal, não é simples. Como a gente pegar uma equipe do Brasil e mandar fazer um escritório lá na China, sem ter uma pessoa que fala mandarim, sem ter a cultura. Então, existe uma barreira cultural e linguística do negócio, de idioma. Ele prefere escolher você para tocar um negócio e crescer com ele do que ele vir fazer isso. Porque você conhece seu país, você conhece as regiões que mais vendem, você conhece o clima, você conhece o cliente e a cultura de compra daquele país. É isso mesmo. Então, ele prefere ter você como parceiro dele do que ele vir para cá, atacar aqui no Brasil. Você tem muita oportunidade. Não é só para você
a oportunidade, além de você ter inovações de produtos que saíram recentes no mercado, de tudo que a gente já falou, você tem muita chance de ser um distribuidor dele aqui no Brasil. Então a importação proporciona o que há de melhor no segmento automotivo. Você cresce muito. E você já imaginou ter uma fábrica por trás lhe dando todo o suporte para você ser 10 vezes maior no seu país e ele ter você como uma pessoa de confiança, porque você conhece o mercado nacional muito mais do que ele. Então, são essas oportunidades que a gente vai mostrar e que a gente vivencia. Já recebe convites constantes. Direto. Inclusive dos antigos, né? E a gente cresceu muito assim. E aí eu quero passar isso. Bruno, o negócio é tão grande que você pode ensinar aqui para cada segmento específico que nunca vai exaurir. É verdade. Carros quebrando gente, dando manutenção, é cada vez maior. Não tem uma oficina, Bruno, que eu conheça, que se eu quiser trocar um óleo, a sorte é que eu tenho você, que já faz tudo nesses carros importados. Eu chego lá, não consigo estacionar meu carro na Juca Bala Reis. Deve ter umas 5 Porsche, não sei quantas BMW 07, fora Audi, fora isso. Você é quem pede para o pessoal fazer o meu serviço mais rápido. Não tem uma oficina que a gente veja com elevador vago. E assim vai continuar. O poder de compra aumentou, os carros melhoraram, defeitos são colocados e o setor de reposição de autopeça, ele vai ser uma máquina enquanto existir carro. Cada vez você vai crescer mais. É só saber trabalhar com inteligência, fazer a compra de maneira inteligente para ganhar dinheiro de verdade. Só se ganha, gente, comprando bem. O resto é balela e conversa mole. É comprar bem, escolher a qualidade que você quer para você bombar e crescer cada vez mais o seu negócio. Importação é isso. É isso aí. Para todos vocês aí que quiserem ter um mentor ou professor aí de ponta, e com certeza eu também vou estar andando junto com o homem aqui para pegar umas dicas e uns toques aí sobre aprendizado mútuo, né, Bruno? É isso aí. Você me ensina, eu lhe ensino e a gente vai todo mundo crescendo. É isso aí. Não tem que ter concorrente, mas não precisa de inimigo. Esse segmento é muito grande, dá pra gente crescer muito. Todos fazerem uma parceria. Não vamos longe. Quantas peças... Eu não trabalho com a parte de suspensão ainda, mas eu indico uma pessoa que é meu concorrente. É isso aí. Eu tenho 3 opções. São meus concorrentes também no setor do motor, mas eu passo para eles, eu não tenho uma peça, por que não indicar? Meus concorrentes me compram. É isso aí. Quando falta peça neles lá que não pode, eles pedem para a gente enviar para eles enviarem para o cliente. E assim vive a roda. E vai acontecendo, é isso aí. Todo mundo ganha. É isso aí. Não é isso, Brunão? Show de bola. Vamos para cima. Bacana. E vamos trazendo mais conteúdos do setor automotivo para vocês, do setor de autopeça, de importação também, porque tudo é uma cadeia. Isso é uma corrente que não dá para se desprender. O aplicador, a autopeça, o importador, tudo é interligado. E a gente está aqui para buscar o que há de melhor e passar esse conteúdo para você que é do setor da autopeça. Um grande abraço aí para vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau.